Nós vamos falar agora com o advogado de Felipe Martins, que foi o ex-assessor internacional da Presidência da República no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu converso agora com o doutor Ricardo Fernandes, lembrando que o Felipe Martins, ele recebeu a determinação do ministro Alexandre de Moraes para permanecer em prisão domiciliar após a fuga de Silvinei Vasquez. Muito boa noite, doutor. Obrigado pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, Leandro. Sou eu quem agradece a oportunidade de falar aqui com vocês. Doutor, o senhor vai entrar com a representação, a equipe de defesa do Felipe Martins deve entrar com alguma representação sobre a condição hoje do Felipe Martins? Sim, ainda hoje a gente deve protocolar um pedido de reconsideração, né? Seguido, obviamente, dos embargos de declaração que a gente ainda pretende apresentar. É claro que outras medidas serão ainda tomadas no âmbito internacional também, mas ainda assim há vários recursos que ainda vamos tomar. Além de, claro, os pedidos básicos ali com relação às visitas, né? É época de final de ano, a visita dos pais do Felipe que são de outro estado, da filha dele de 5 anos, que está há 2 anos sem ver o pai, né? Que agora se viabilizou a viagem para que ela possa vir ver ele, né? Porque até então a decisão do ministro ela proíbe inclusive visitas sem que haja a prévia autorização. Então a gente está tomando primeiro essas medidas mais emergenciais e posteriormente tentar reverter essa situação, visto que é importante lembrar que no caso de nenhum dos condenados agora do núcleo 2, né, que é o núcleo do qual o Felipe faz parte, não houve trânsito em julgado. Então, sequer eles podem ser tecnicamente considerados condenados porque não houve sequer a publicação do acórdão. Então, mais uma vez, é uma decisão atabalhoada, tomada completamente à margem da lei, né? E que um pouco mais adiante a gente pode fazer um pouco mais de comentários a respeito dessa decisão em específico. Doutor Ricardo, vou chamar aqui para a nossa conversa também a nossa analista Basília Rodrigues. Basília, por favor, ela tem uma pergunta para fazer também. Oi, doutor. Pois Tudo não, bem? Basília, muito obrigada tudo pela bem? disponibilidade de estar com a gente aqui no SBT News. Tudo ótimo, como o senhor está. Obrigada pela atenção. Eu tenho notado que nessa fase aqui de execução de pena ou agravamento da condição de quem já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, as defesas têm aproveitado o momento para voltar em alguns pontos que acabaram derrubados pelos ministros do STF, como as próprias inconsistências, né, nas provas apresentadas, no relato feito tanto pela investigação quanto pela Procuradoria-Geral da República. O senhor acha que é o caso também de Felipe Martins? Eu estou citando aqui outros exemplos de pessoas com pessoas que eu tenho conversado que estão na condição de presos domiciliares, ou até o caso do Carlos Rocha mesmo, que acabou foragido, né? Ninguém sabe se está no Brasil ou está fora do país, enfim. E os advogados têm dito que, olha, mas naquele momento lá no julgamento, o ministro Moraes não levou tal questionamento em consideração, os ministros foram induzidos a erro. Você acha que é oportunidade também de voltar a estas casinhas, ou seja, falar ainda das razões que levaram à condenação destas pessoas, sendo que o Supremo já decidiu que sim, elas são culpadas e devem cumprir pena? Então, Basília, esse processo como um todo, ele é marcado principalmente por uma coisa que eu chamo de inversão do método científico na ciência do direito. Basicamente, já se tem a conclusão a qual se quer chegar e, a partir dessa conclusão, começa-se a caçar fatos que vão se encaixar ali. Aqueles fatos que são desagradáveis a essa conclusão, os fatos, as provas que elas vão corroborar em sentido contrário, né, aquilo que os investigadores querem, aquilo que o ministro relator quer, obviamente são ignorados ou até mesmo são invertidos de uma maneira
completamente esdrúxula. Veja só no caso do Felipe. O Felipe, as testemunhas da acusação disseram que ele não estava na reunião, né, dos comandantes, isso dito pelo general Freire Gomes, dito pelo Batista Júnior, pelo brigadeiro ali, disseram, além de que eles jamais estiveram com Felipe, que eles vieram a conhecer ele pela mídia apenas. Isso tudo foi ignorado, né? O indúbio pró-réu morreu aqui no Brasil. Por quê? Vale apenas a palavra do delator naquilo que corrobora para aquilo que a Suprema Corte já quer fazer. Então, o processo, obviamente, ele é apenas uma maquiagem para se dar uma aparência de legalidade, uma aparência de devido processo, quando, na verdade, não é respeitado sequer, como eu disse, a ciência do direito. Por quê? Não se levou em conta todos os fatos, não se sobrepesou as coisas. Porque, veja, o ministro ele pega uma prova, por exemplo, do Felipe, de um Uber, do dia 19 de novembro, que ele foi ao Palácio do Alvorada, e ele fala que isso é prova de que ele esteve na reunião com os comandantes que aconteceu no dia 7 de dezembro. Ou seja, um Uber do dia 19 é prova de que ele estava no dia 7. Uhum. Então, é algo completamente maluco, algo completamente esdrúxulo, é triste para o direito, né? Mas justamente por isso, por saber que já estão condenados desde o princípio, a gente faz isso como obrigação histórica. Nas minhas alegações finais, que nós escrevemos ali, junto com o Dr. Chiquini, nós escrevemos ali e dissemos que, muito embora nós saibamos que essas alegações finais sequer vão ser lidas ou consideradas, nós as fazemos, são 420 páginas que escrevi, fazemos ela como obrigação de registro histórico. E isso que as outras defesas vêm fazendo, e eu estou aqui agora por fazer, nada mais é do que tratar esse processo pelo que ele é. Não é um processo jurídico onde a gente fala nos autos e usa a boa técnica. É um processo que também é político. Também não, só político, eu diria. Então, nós devemos tratar assim e, portanto, a gente tem que trabalhar com a opinião pública, com a mídia. O Felipe ele só acabou sendo solto, apesar de todas as provas, quando ele estava há 6 meses preso numa penitenciária, por uma viagem que ele não fez, comprovadamente não fez, mas se não fosse a mídia, sim, vendo a atrocidade que estava sendo cometida e denunciando esses abusos, vocês mesmos já fizeram, você, o Leandro, a Basília, também já deu essas notícias. Se não fosse por vocês, Felipe Martins estaria até agora lá na penitenciária de Pinhais, estaria ali, obviamente, sendo maltratado, como aconteceu ali. Há denúncias ainda a serem apuradas, que caminham num processo muito lento, de tortura, de uso da cela com restrição sensorial. Então, tudo isso precisa ser denunciado aqui com vocês. Vocês são nossa última esperança. Então, de comover a população para que saibam que isso aqui não é um processo jurídico, e sim é um processo político. O caso do Felipe Martins me chamou a atenção porque eu fiz uma reportagem no ano passado, se não me falha a memória, porque na época ainda do andamento das acusações do Supremo Tribunal Federal, a informação da acusação era de que o Felipe Martins havia viajado em 2022, em dezembro, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a defesa negava essa informação, dizendo que ele não usou o avião presidencial junto com o ex-presidente. Com todo respeito, doutor, nós jornalistas, nós temos que ir atrás da informação para poder checar. E eu fui tentar checar, na época, com a companhia Latam, que era responsável pela informação que foi dada pela acusação. E a Latam me respondeu como ofício dizendo que não, que o Felipe Martins não havia viajado naquela época aos Estados Unidos. Aliás, não havia
eu tinha informação de que não havia, a informação de que não havia viajado para aliás, que ele tinha viajado para o Paraná. Me corrija se eu estiver errado, porque foi no ano passado essa reportagem que eu fiz. A Latam disse que ele teria viajado para lá, e a informação que a gente tinha da imprensa era uma informação de que ele não tinha viajado para os Estados Unidos, né? Enfim, é muito curioso esse caso, por quê? Porque a gente tinha prova de que na data em que a acusação fala que ele teria viajado aos Estados Unidos, a própria Latam disse que ele tinha viajado para o Paraná. Isso. Né? E eles tinham essas informações, inclusive, e por isso que eu falo dessa inversão do método científico, que o quê? Veja, quando nós trouxemos essas provas, né, depois no processo, quando nós tivemos acesso a todos os elementos de prova, veja, Leandro, nós descobrimos que a Polícia Federal também tinha essa informação, porque todos os voos domésticos aqui no Brasil são informados de todos os passageiros que embarcam. O Felipe comprou a passagem no seu próprio nome, viajou com o seu documento aqui dentro do país. E todos esses voos, a Polícia Federal ela pode fazer uma busca simples e verificar. Eles tinham acesso aos dados de geolocalização do celular e da Uber do Felipe, dele aqui em Ponta Grossa, andando desde o dia 31 de dezembro de 2022 até o dia onde ele foi preso. Tanto é que ele foi preso na casa do sogro, onde ele mora até hoje. Então, eles já tinham essas informações, mas essas informações elas não casavam com a narrativa, não servia a eles, não dava para prender o Felipe Martins se essas informações viessem a público. Tanto é que quando a gente traz as informações, a PGR concorda com a soltura do Felipe e o ministro Alexandre de Moraes inova. E ao invés de soltar o Felipe, acolhendo o pedido da PGR, ele fala para a Polícia Federal, dizendo assim, dá um parecer, basicamente quase algo assim, me ajuda aqui que a PGR está pedindo para soltar o cara, o que eu faço? E aí surge todo aquele imbróglio de aparecer um registro de viagem lá fora, mas eles não sabiam que a gente já tinha a prova de que eles haviam inserido o nome do Felipe lá fora. A gente comprova que não havia essa viagem. Tanto é que força o governo dos Estados Unidos a vir formalmente e soltar uma nota dizendo que Felipe Martins jamais viajou para os Estados Unidos naquelas datas e que o uso daquelas informações para mantê-lo preso era algo absolutamente reprovável. Então, mais uma vez, eu agradeço ao serviço, ao trabalho da imprensa, que é exatamente isso, correr atrás da verdade, porque, infelizmente, no direito brasileiro hoje, né, principalmente nas ações da Suprema Corte, não se corre atrás da verdade, se corre atrás de justificar aquilo que eles já querem fazer. Basília? Doutor, indo aqui atrás de manifestação recente do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que há contradições em relação a estas informações, que a defesa afirma que não houve esta viagem, que tem notícia de que ele não teria ido aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tem informação que inicialmente foi encaminhada por autoridades americanas, dizendo que sim, que Felipe Martins esteve nos Estados Unidos. Então, só para chamar a atenção aqui que este é um ponto, inclusive, já falado diretamente pelo próprio ministro relator, né, em recente manifestação. Mas a minha pergunta, claro, você pode responder sobre tudo. A minha pergunta tem a ver com a principal acusação deste caso, que foi julgado e sentenciado pelo Supremo. Tentativa de golpe. Nas conversas que o senhor já teve com o seu cliente, quem acompanhou entrevistas antigas, né, do Felipe Martins sabe de quem a gente está falando. Ele era assessor especial da área internacional da Presidência da República quando o Bolsonaro estava no comando do Planalto. Mas nas últimas conversas que o senhor teve ou ao longo desse processo, qual a avaliação, o que entende Felipe Martins sobre uma tentativa de golpe no país? Então, como ele já disse em todos os depoimentos, eu acompanhei o Felipe, eu além de advogado, eu sou amigo dele, e a gente conversa muito sobre isso e veja, Basília, como é uma situação sui generis essa dele. Felipe Martins, ele foi condenado porque supostamente ele estaria no seu local de trabalho. Afinal de contas, ele é assessor do presidente e ele é natural que ele assessore.
É natural que ele esteja no mesmo ambiente. Estava num final de governo. Felipe, ele escreve um discurso reconhecendo a derrota e dizendo que, no caso, o discurso que ele escreveu para que Bolsonaro lesse, né? Reconhecendo a derrota e que ele faria a oposição. Quem quer dar um golpe, quem tem intenções golpistas de permanecer no poder a qualquer custo, não diz que vai fazer oposição, que vai ser oposição. Não. Veja, e o ministro, ele subverte isso. Tanto é que isso que você colocou anteriormente, veja, não há mais controvérsia. O ministro mentiu ali no seu voto quando ele diz que há uma controvérsia. Não, a PGR reconhece que não houve viagem, a própria Polícia Federal, chamada novamente nos autos de uma maneira completamente inovadora, fala, não, de fato ele não viajou. Então acabou. Né? Mesmo assim, o ministro, para sustentar a pose, para poder dizer que Felipe Martins foi preso regularmente, ele vai lá e coloca que há ainda uma controvérsia, a gente está investigando. Mentira, absolutamente não. Por quê? Porque foi comprovado, veio o governo americano e afirmou categoricamente, por meio de nota oficial do órgão oficial de imigração, dizendo que Felipe não foi. Mas tudo isso é ignorado porque isso não serve à narrativa, mais uma vez eu falei. Então, o ministro, ele, no seu voto ali, ele absolutamente falou uma inverdade, para não dizer uma mentira completa. Mas, com relação às intenções golpistas ali, obviamente isso daí é mais uma narrativa criada, e veja, que só quem sustenta, né? Quem só sustenta isso, obviamente, é o delator Mauro Cid, como a gente apresentou. Com relação ao Felipe Martins, eu falo em relação à defesa do Felipe Martins. Felipe Martins, ele jamais esteve nessas reuniões, isso dito pelas testemunhas da acusação. Felipe Martins, todos os outros réus dizem, Felipe não estava nessa reunião, não era uma reunião própria dele. Felipe Martins não tem formação jurídica e ele foi acusado de integrar um núcleo jurídico. Como é que ele faz isso? Né? Aí a acusação vem e fala que ele escreveu uma minuta, mas não apresenta qual minuta é. Muito pelo contrário, é reconhecido pelo próprio ministro, pela PGR, que eles não encontraram minuta nenhuma que eles possam atribuir ao Felipe, mas, segundo o delator disse, então a palavra dele vale mais do que tudo, então isso daí acabou sendo sacramentado e dito. Engraçado que, com relação à minuta que supostamente o Felipe teria escrito e apresentado, o Mauro Cid, ele apresenta pelo menos 3 versões. Primeiro ele diz que ele imprimiu e não deixou ele pegar. Depois ele diz que ele imprimiu e fez alterações. Depois ele diz que não, ele só mostrou no computador dele. E depois ele diz que ele ficou sozinho com o presidente e mesmo assim o Felipe, mesmo assim, que o Felipe Martins teria ficado sozinho com o presidente fazendo alterações, mas o Mauro Cid sabe de tudo, com detalhes do que aconteceu. Então, só que ninguém confirma essa versão. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que Felipe não estava, o comandante das Forças Armadas, né, o ministro da Defesa também, Paulo Sérgio, o Freire Gomes, testemunha da acusação, o general Freire Gomes, o brigadeiro Batista Júnior também disse que não tinha. Então, o próprio Mauro Cid diz que não havia intenção golpista, ou seja, a delação dele, por definição, não poderia nem sequer ser aceita, porque a delação implica em confissão, e ele não confessou que queria dar golpe. Então, obviamente, se você for me falar de intenção golpista, se há alguém que não se pode sequer aventar a hipótese de que nutriu algum tipo de sentimento por esse tipo de movimento, ainda que levianamente colocado em cima de todos os outros acusados, muito menos se pode fazê-lo em cima de Felipe, porque não há nenhuma prova que corrobore com isso. Todas as reuniões, inclusive, a gente invocou isso, o general Teófilo foi absolvido porque foi dito, ele estava numa reunião e que não dá para saber o teor dessa reunião. A mesma coisa o Felipe, sequer prova da reunião tem. Doutor,
eu vou pedir mil desculpas, vou precisar interrompê-lo por causa do tempo. Eu agradeço mesmo pela presença aqui, um feliz ano novo para o senhor. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade e até a próxima. Sou eu quem agradece. Muito obrigado, Basília, Leandro.